Por que é importante falar sobre vida em outros planetas e sobre a possibilidade de que nós trouxemos memórias de vidas extraterrestres para usarmos aqui na Terra? Sejam bem-vindos, eu sou a Neuza Almeida e eu já começo esse vídeo dizendo que nós estamos em um movimento de preparação para grandes revelações sobre vida além da Terra, sobre o que os extraterrestres têm em comum com a vida humana. E talvez a gente até tenha o privilégio, ainda nessa existência, de presenciar esse movimento de revelação, esse movimento de aparição mesmo, porque mais cedo ou mais tarde isso vai se tornar comum, mais cedo ou mais tarde, sim, a gente vai perceber que nunca estivemos sozinhos. Então, é um grande momento do planeta Terra e é importante também lembrar aqui que eu escolhi estar aqui nesse momento, você também escolheu estar aqui neste momento. Então é bom que a gente vá abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para receber esse entendimento. É claro que aqui nesse momento ninguém tem a verdade absoluta do que isso significa, como que essas revelações vão acontecer, como que essas aparições vão acontecer, quando que isso vai acontecer, quem de fato vai provar a vida extraterrestre. Tudo isso são respostas que nós não temos. E não adianta você tirar a credibilidade de que isso é possível simplesmente porque não tem uma prova científica de que isso exista. O importante aqui é a gente se preparar. E a gente se prepara através da compreensão. Então imagina o seguinte: a fonte criadora, Deus, que criou planetas, estrelas, galáxias, e já se sabe que existem multi-universos, então existem outros universos, não somente este aonde nós estamos vivendo. Essa fonte criadora que criou todo esse universo infinito, porque até hoje o que se sabe é que esse universo ele continua se expandindo, então novos planetas surgem, novas galáxias surgem. Essa fonte criadora não deve ter criado tudo isso e colocado vida somente no planeta Terra. Então, abrir essa mente para expandir essa ideia faz com que nos preparamos para uma eventual aparição em massa de outras raças aqui nesse planeta. E por que que isso pode acontecer? Porque esse planeta será invadido por outras raças? Não. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso também nesse vídeo. Quando a gente olha para o passado, a gente vê que existiram civilizações que eram muito mais avançadas do que a raça humana nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, 2025. A civilização Atlantis, por exemplo, os maias, os antigos egípcios tinham um nível de conhecimento muito maior do que o nosso. Isso fica comprovado naquilo que eles deixaram de informação. Se a gente vem aqui para o Egito, eu moro aqui no Egito, e quando eu vou para os templos, quando eu vou nas pirâmides, eu olho tudo aquilo, eu falo, poxa, é claro que eles eram muito mais avançados em tecnologia, em conhecimento, em consciência do que nós somos agora. Se essas informações, mesmo que de uma forma oculta, estão escritas nos livros, inclusive na Bíblia, se quando a gente vai nos templos antigos, a informação está ali desenhada nos templos, é porque, de alguma forma, essa história existiu. Alguém relatou essa história. Alguém deixou isso gravado como uma memória. E isso ficou registrado porque é uma informação importante para as gerações futuras que viriam. E nós aqui somos parte dessa geração futura. Então, nós estamos agora conectando informações do passado com informações do presente. Então, aqui no presente, nesse tempo que nós estamos vivendo, muito se fala de aparições. Então, existe um fundo de verdade em todas essas informações. Isso nos faz pensar que o nosso próprio sangue, o nosso próprio DNA pode ter informações desses extraterrestres que viveram aqui no passado, porque essa raça ela foi misturada. A própria Bíblia no Antigo Testamento traz relatos
de forma muito oculta, mas que nos faz pensar que existiu uma mistura de raças. Quando em algumas passagens ele diz, né, o autor diz que os anjos gigantes que vieram do céu se relacionaram com as mulheres da terra e tiveram filhos. Quem eram esses homens gigantes que vieram do céu? Muito provavelmente uma raça extraterrestre, que vieram para cá, que se misturaram com as mulheres e que fizeram filhos. Então existe uma grande chance de que sim, somos uma raça híbrida. Alguns de nós, pelo menos, têm lá no sangue, no DNA, essa informação desses ancestrais. Então, os extraterrestres, que talvez estejam agora voltando para a Terra, sejam os nossos familiares. Olha só, por que não? É bem possível que sim, que sejam. A própria ciência confirma que a raça humana já passou por várias mudanças genéticas. E essas mudanças genéticas podem sim serem mudanças que tiveram lá a interferência de raças extraterrestres. Então, percebe que esse movimento de informação nos leva para uma expansão de consciência? A gente precisa parar de achar que somos os únicos seres criados por Deus vivendo nesse universo infinito e a gente expande a consciência para entender que nós temos irmãos. Para explicar o porquê irmãos, a gente precisa entrar um pouquinho no campo da filosofia, no campo da espiritualidade. Então eu vou pegar uma passagem de Jesus onde ele dizia que na casa do Pai, Deus, existiam várias moradas. Ele estava se referindo a esse universo. Aonde é a casa do Pai? Onde é a casa de Deus? É o universo. Por isso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em tudo. Ele é o todo do universo. Parece que essa mensagem deixada por Cristo já era uma preparação para o que estava por vir. Então, ele veio na Terra para ajudar a raça humana daquela época a fazer um processo de expansão de consciência. E por que é necessário essa preparação até mesmo nos dias de hoje? Porque o ser humano, ele é medroso. Existe um medo implantado no ser humano que quando ele pensa no extraterrestre, ele acha que essas raças se existem, virão para o planeta para invadir o planeta e controlar o ser humano. E não é bem assim. E aí eu te faço uma pergunta: o que você faria se você, aí na sua cidade, você olhasse para o céu e você visse várias naves descendo, aterrissando em algum lugar e daquelas naves começam a sair seres estranhos, seres que não é exatamente humano, formas que não é exatamente humana. Como você se sentiria? Como você reagiria? Você estaria preparado para essa revelação? Você estaria preparado para receber esses seres como irmãos? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Se eles existem, eu estou preparada para recebê-los? Eu estou preparada para conviver com eles? O segundo ponto que a gente precisa também trabalhar a compreensão é sobre a nossa natureza de ser e o que isso tem a ver com os extraterrestres. Então, quem somos nós? O que você consegue responder para essa pergunta? A gente não pode simplesmente responder quem somos nós baseado naquela informação que está escrita nos nossos documentos pessoais, porque isso não diz nada a respeito de quem somos nós. A gente precisa ir para um lugar muito profundo, que é o lugar da origem. E aí, voltando um pouquinho para a parte da filosofia e da religião, da espiritualidade, como isso foi ensinado para a gente, nós somos a imagem e semelhança da fonte criadora. Nós somos o espírito. E o que é esse espírito? Esse espírito é vida. Vida é o que move tudo nesse universo. Tudo nesse universo tem vida. E essa vida se expressa através do espírito. Então, dentro de cada ser, seja a raça humana ou seja um extraterrestre, existe essa natureza original da vida, que é espírito. Então, a gente pode concluir que tanto a raça humana como uma raça extraterrestre vieram da mesma fonte. Por isso nós somos irmãos, por isso nós somos da mesma família, porque tudo surgiu
de uma única fonte criadora. Não importa se é da luz, se é da sombra, porque aqui a raça humana também, parte está vivendo na luz, está fazendo o bem, e parte está vivendo nas sombras, está fazendo o mal. Assim também tem os extraterrestres que estão na luz e outros que estão na sombra. Por quê? Porque todos estão fazendo o seu processo de expansão de consciência. Não importa o quão avançado seja uma raça, ela também está no seu processo de expansão de consciência. Existem níveis diferentes, mas todos estão vivendo o seu processo de expansão de consciência. Existem algumas teorias que falam sobre a volta de Jesus. E eu falo teoria porque não existe nenhuma comprovação de que Jesus vai voltar, quando vai voltar e como vai voltar. Então, digamos que de fato Jesus esteja voltando. Ninguém sabe quando, ninguém sabe como e muito menos por quê. Será que essa vinda de Jesus não traz também uma grande revelação sobre a verdade da criação? Será que Jesus talvez não venha em uma grande nave espacial? Será que junto com Jesus ele não traga todos os seus amigos extraterrestres? Existe uma possibilidade que isso aconteça, porque ninguém sabe quando, ninguém sabe como. Então, talvez seja dessa forma. Um outro ponto importante que a gente também precisa abrir para a possibilidade de que sim possa ser realidade é que muitos de nós, antes de chegar aqui no planeta Terra e nascer na raça humana, muito provavelmente por ser o espírito vida, a gente pode ter passado algum tempo em algum outro planeta. Porque quando a gente pensa no espírito, que é eterno, a gente sabe que esse espírito eterno, ele está vivendo experiências. E não é uma experiência de 70, 80 anos e aí acabou para esse espírito. É claro que não. Ele vive experiências como um ciclo infinito. O espírito, se esse espírito não morre, ele está se expressando de diversas formas, em diversas realidades. Então pode ser que eu, pode ser que você tenha essa experiência em outros planetas. Muitas pessoas aqui no planeta, a gente sabe que vem e que se lembra de outras vidas em outros lugares. Às vezes, a gente tem sonhos. Eu já tive sonhos muito interessantes e que eram sonhos que não era aqui no planeta Terra. As imagens não eram do planeta Terra. Então, de alguma forma, por que eu sonhei aquele sonho? Por que eu me conectei com aquela informação? Então, a gente acessa muitas vezes através de sonho, a gente acessa através de regressão. Existem várias formas de acessar essa informação, através de uma meditação profunda, através da conexão com o nosso eu superior. Então, todas as informações que a gente já vivenciou, seja como raça humana ou seja como uma outra raça extraterrestre, está registrado naquilo que a gente chama de registro acástico, que é um grande banco de dados universal que guarda toda essa informação de toda a experiência que o espírito está vivendo. E muitos aqui na Terra acabam acessando essas informações e essas informações servem para evolução, seja do coletivo ou seja do individual. Eu vou dar um exemplo aqui do Tesla, Nikola Tesla. Esse homem, para a época em que ele viveu, ele era muito avançado. E ele trazia ideias, ele captava ideias de um estado de consciência que faz a gente imaginar que ele estava acessando através do seu campo de memórias, ou quiçá do campo de memórias do seu eu superior, ou talvez de um outro ser que estava em conexão com ele. A questão aqui é que nós podemos acessar memórias que estão em outros planos. Então, isso aconteceu e isso continua acontecendo. Nesse mundo atual, com a internet, com toda a informação correndo numa velocidade muito rápida, a gente vê quase que diariamente pessoas que canalizam extraterrestres ou que canalizam seres espirituais de outras dimensões. Por quê? Porque existe uma conexão e essa conexão fundamental é o espírito. Isso significa que todos nós temos a capacidade de fazer contato com um ser que está vivendo em uma outra dimensão, um outro planeta. E por que isso pode ser feito?
qualquer pessoa. Não existe uma pessoa que ela tem um dom, um poder espiritual e porque ela tem esse dom, esse poder espiritual, ela acaba acessando esses seres. Não, todos nós temos a capacidade. A questão é que a gente precisa desenvolver essa capacidade. Mas o ponto básico para a gente conseguir fazer essas conexões e receber informação é através da frequência. Então imagina uma estação de rádio, você tem lá o seu rádio na sua casa e aí você precisa sintonizar na frequência da rádio que você quer ouvir. A conexão com raças ou com seres que estão em outras dimensões é feito da mesma forma, só que você é a antena que vai captar a frequência desse ser. Porque a tua frequência tem que sintonizar na frequência desse ser. Então, você muda lá o botãozinho da rádio, esse botãozinho vai achando a frequência da antena dessa rádio e através do sinal da antena dessa rádio, o rádio capta a informação que está sendo passada numa sala, no prédio, em algum lugar da cidade onde tem aquela rádio. Então, através da frequência da antena com a frequência da rádio, você consegue sintonizar. É a mesma coisa para a gente fazer o contato com um ser espiritual, com um ser de outra dimensão, um extraterrestre, Jesus ou qualquer entidade que você queira acessar e que ela esteja em um plano diferente desse nosso plano terrestre físico. Porém, no caso dos extraterrestres, eles só vão se comunicar com você se for útil e for para o bem maior das duas partes. Então, eles têm essa capacidade de ficar invisível com relação à nossa frequência aqui. Então, por isso que muitas pessoas não veem, mas eles estão por aí e a gente não consegue ver. É como se eles estivessem invisíveis. Por quê? Porque eles têm essa capacidade de se tornarem imperceptíveis. Porém, se existe uma necessidade de comunicação, e essa comunicação será para um processo evolutivo, seja deles ou seja nosso, eles vão abrir um espaço de comunicação. Então, aí, nesse caso, a frequência para sintonizar, ela estará disponível. Então, eles deixam a frequência deles disponíveis para que a gente acesse essa frequência e receba a comunicação. Se não é importante, eles fecham essa frequência e aí você não consegue encontrá-los. Como a gente costuma dizer que tudo aquilo que está vivendo em uma outra dimensão é um ser que não é terreno, que não está aqui no plano físico, a gente pode dizer que o nosso eu superior é um extraterrestre. E tem muita gente que acessa o eu superior e acaba tendo essa capacidade de ver no plano espiritual esse eu superior e muitas vezes ele tem uma forma diferente. Ou ele é um campo de luz, ou ele é uma forma mesmo. Uma forma felina, uma forma azul, uma forma que tem cores, uma forma que tem tamanhos diferentes. E esse é fácil de se comunicar com ele. Então, a todos nós foi dado essa parte do espírito, essa presença do espírito que a gente chama de eu superior, que a gente chama de centelha divina, que a gente chama também de Espírito Santo. E através dessa conexão com o eu superior, a gente consegue compreender essa realidade, a gente consegue, inclusive, trabalhar esse processo de aceitação sobre vidas em outros planetas, a gente consegue acessar informações que são úteis para a nossa expansão de consciência aqui, para a nossa criação da realidade aqui na Terra. Então, ao invés da gente tentar fazer um contato com o extraterrestre, a gente pode e deve fazer um contato com o nosso eu superior. E seja na tentativa de tentar se comunicar com o nosso eu superior, com o extraterrestre, ou com o Cristo, ou com a própria fonte criadora, a meditação é o melhor caminho que existe. E meditar nos ajuda a receber as informações que são necessárias para a gente fazer o nosso processo de evolução. Uma outra forma também da gente se conectar com esses outros planos de realidades é a gente simplesmente fazer um exercício de, numa noite estrelada, a gente olhar para o céu. Olhar, se conectar com a imensidão que a gente consegue ver e que é uma. Nós somos limitados em enxergar o céu. Mas quando você olha para o céu, você já consegue ver que existem milhares de estrelas. Então, olhar para o céu, buscar a conexão. De repente, você se conecta com uma estrela e você nem sabe porque existe uma conexão mais profunda com aquela estrela. Eu, por exemplo, eu tenho uma conexão muito forte com a constelação de Órions.
Por quê? Muito provavelmente eu tenha passado por lá, em alguma experiência de vida. Então, às vezes, você olha para uma estrela e você passa muito tempo ali, sempre que você olha para o céu, aquela estrela está lá e você se conecta com essa estrela. Se isso acontece, muito provavelmente é porque você tem alguma lembrança, mesmo que está no subconsciente, você não acessa a lembrança, mas algo diz que existe alguma conexão entre você aqui na Terra e aquela estrela que está em algum outro planeta, em alguma outra galáxia que você consegue enxergar daqui da Terra. Não se limite a se bloquear por conta das suas crenças. Não se limite a dizer que toda essa conversa de extraterrestre é uma grande bobagem. Não se limite a permitir que as crenças religiosas te coloque num lugar onde você não se prepara para coisas que podem acontecer. A gente está no momento que coisas podem acontecer e se não estivermos preparados, a gente pode se assustar muito. Imagina uma nave mãe, né? Dizem que uma nave mãe ela é gigantesca. Imagina uma nave mãe aparecer do nada em cima da nossa cabeça. Se a gente está cheio de crenças, se nós estamos cheios de limitações, como é que a gente vai reagir a isso? Muitas pessoas vão se matar, vão tirar a própria vida com medo do que pode acontecer com a aparição de nave. E aí pode até ser que essa nave mãe esteja lá, o Cristo, Jesus, vindo aqui falando oi pra gente. Gente, tô rindo, mas é verdade. Quando a gente não se limita, quando a gente se abre e recebe a informação como possibilidade, a gente também trabalha o nosso autoconhecimento. Porque quanto mais você imerge na ideia de que você é parte do todo, de que você é parte de todo esse universo, tudo que está acontecendo, os movimentos dos planetas, o movimento das estrelas, o movimento das galáxias, o movimento das raças, tudo isso você, de alguma forma, está fazendo parte. Ainda que você olhe e fala, tá, mas eu não sou nada aqui nesse planetinha. Não, você é. Você é o espírito, vida que está conectado a tudo. E nós estamos aqui também na responsabilidade de continuar o processo de evolução do próprio universo. Como que o universo está se expandindo? A ciência já comprova que o universo ele continua se expandindo, ou seja, novos planetas surgem, novas galáxias surgem, novas estrelas surgem. E o que está fazendo esse processo de expansão? A expansão da consciência de cada ser. Então, quando você expande a sua consciência, você está se juntando a outros que estão expandindo a sua consciência em todo o universo, e essa expansão está fazendo a expansão do universo em si. Olha só, nós somos importantes nesse universo. Então, como mensagem principal desse vídeo, eu quero que você se abra e se prepare para vivenciar o extraordinário em abertura de consciência, para que você se insira nessa criação do universo como um ponto importante que faz esse universo se movimentar e se expandir a todo momento. Se você gostou desse vídeo, então, deixa seu comentário, deixa sua opinião também sobre as suas ideias e nos vemos no próximo vídeo.